Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente para comentar sobre a minha última leitura. Pois bem, eu sei que de certa forma é até um pecado, um crime não ter tido contato com essa obra antes, ou pelo menos não contato direto. Eu me recordo que a primeira vez que eu vi falar sobre esse título foi justamente frequentando banca de revista. Eu percebi aquelas edições ali dispostas na banca, com uma arte totalmente estilizada e que é característica do seu autor, no caso Frank Miller, mas eu nunca tinha lido. O que eu conhecia de fato, Sin City, era através do cinema. Porque, se não me engano, há uns 15 anos atrás, ela ganhou duas adaptações para o cinema, que foram Sin City, né, que é a Cidade do Pecado, e Sin City, A Dama Fatal. À época, eu me recordo, eu gostei muito dos filmes, em especial do primeiro. Mas eu não sei se 15 anos depois, se eu voltar a rever os filmes, ou continuarei tendo uma boa impressão sobre eles. Eu suspeito que não. E tanto é que realmente eu só cheguei a assistir esses filmes no cinema e depois não parei para rever. Aqui no Brasil, Sin City é publicada pela editora Devi, que aparentemente estava ali num estado meio letárgico, né? Ou pelo menos esses títulos, né, de gibis, eles não republicavam já há algum tempo. Então era de certa forma um pouco difícil de você encontrar. Mas aparentemente, de meados do ano passado, que no caso foi 2021, a editora Devi republicou alguns desses títulos e alguns atualmente se encontram em pré-venda. Então foi por isso que eu aproveitei que tinha ali em promoção, eu comprei um desses títulos da série Sin City. Eu não sei quantas edições são ao total desses encadernados, eu sei que eu já vi até o volume 7. Esse que eu acabei de ler, que é Sin City e a Dama Fatal, eu não sei se é o primeiro, eu não sei se é o segundo, não sei se é o terceiro, mas ele estava barato, acho que era uns R$ 30, aí eu fui lá e comprei. É relativamente fácil de encontrar, ou num sebo, quer dizer, em um ambiente que vende revistas e livros usados, ou então nesses principais sites de venda, né, como o da Magazine Luiza, das Casas Bahias, Americanas.com, Saraiva, Livraria Cultura, da Amazon, etc. Ou então, se você preferir, e talvez seja algo que eu recomendo, é visitar diretamente o site da editora Devi, porque vocês ficam sabendo, conhecendo outros títulos do catálogo deles. Pronto, eu vou mostrar logo a capa da revista para o meu vídeo não ficar anormalmente longo, porque eu vou evitar a partir de agora gravar filmes que tenham mais de 12 ou 15 minutos. Então tá aqui, não é Sin City, né? A Dama Fatal, toda a revista em preto e branco, nessa arte totalmente estilizada do Frank Miller, e esta de fato é uma obra autoral, porque o argumento, o roteiro e a arte é totalmente realizada pelo Frank Miller. E repetindo, ela é toda em preto e branco, ela é toda ambientada numa atmosfera no ar, inspirado em gibis não só argentinos, mas também no cinema noir, que é justamente aquele gênero do cinema americano que tem uma forte dose de inspiração na literatura policialesca e na contribuição de cineastas alemães surrealistas que ali no período pré-Segunda Guerra Mundial, no final dos anos 30 e início dos anos 40, fogem da Alemanha devido à ascensão do Partido Nazista, né? Fogem para os Estados Unidos e mais especificamente acabam entre aspas, né, se ambientando ali na Califórnia, na cidade de Nova York, e contribui para o desenvolvimento desse gênero cinematográfico, que é o noir. E aqui o Sin City, repetindo, ele é totalmente ambientado nessa atmosfera ou do cinema noir ou dessa literatura policialesca. Então toda a revista ela é em preto e branco, pelo menos nessa edição aqui não há cores. E os personagens são bem característicos desse tipo de gênero de filme ou gênero literário, né? São policiais corruptos, são alcoólatras, bêbados, prostitutas, mulheres fatais, pessoas que têm uma índole, uma personalidade
no mínimo, duvidosa, né? E no caso, nessa edição, ou nesse volume que é a Dama Fatal, ele conta a história dessa personagem, que ele não diz com que ele trabalha, deve ser um tipo de leão de chácara, um detetive particular, e ele reencontra, que no caso é o Duane McCarthy, e ele reencontra, entre aspas, essa sua grande paixão, que é a Ava, ou Iva, né? Eu não sei como se pronuncia, e ele se vê envolvido numa trama bem complexa, né? Eu até fiquei surpreso porque esse volume de Sin City, A Dama Fatal, ele conta basicamente a mesma história que foi levada para o filme, A Dama Fatal. Só que como tem muito tempo, acho que tem uns 13, 14 anos que eu vi o filme, eu não me recordava mais da história. Então, mesmo tendo visto o filme, né, como foi há muito tempo, eu não me lembrava mais de determinados detalhes da história, então foi surpreendente cada nova revelação que era apresentada pela história aqui, né, pelo roteiro do gibi, e eu fiquei realmente chocado com o grau de perversidade de alguns dos personagens aqui da obra. Agora, assim como alguns outros gibis que eu já recomendei, quer dizer, apesar de ser uma revista em quadrinhos, Sin City não é para criança. Então, se você for criança, não leia Sin City. Se você for adolescente, também fique longe, porque é uma leitura recomendável para maiores de 18 anos. Não só pela temática, mas por alguns termos que eles usam aqui ao longo da revista, que de fato não são recomendados para vocês que são crianças ou adolescentes, né? De fato é uma leitura adulta, então passem longe de Sin City, não leiam. O que eu posso mais comentar? Eu vou mostrar algumas páginas da revista e lerei dois trechos especiais para vocês terem uma noção da atmosfera que o Frank Miller ele apresenta aqui no Sin City. Eu marquei duas em especial, mas eu poderia mostrar qualquer uma outra. É, é o momento aqui que o Duane McCarthy conversa, ou ele reencontra a Eva, né? Ou Ava, que ele diz o seguinte: volte para a sua mansão ou vá para o inferno. Para mim, tanto faz. Ela responde: você quer que eu implore? Isso iria te divertir? Eu imploro, eu me humilho, não tenho vergonha, não sou nada, sou suja, sou uma puta mentirosa traiçoeira que vai ter o que merece. Mas antes, eu quero você, hoje, agora, essa noite e nunca mais. Se você não puder me amar, então me odeie. Se não puder me odiar, então me castigue. E o Duane responde: ok. E daí ele dá um soco na cara dela, abraça ela bem forte, assim, traz contra o corpo dele. E daí continua, né, com a narração, e o narrador é o próprio Duane McCarthy, né? Eu a chamo de todos os palavrões que existem. Ela faz meu nome soar como se fosse música, feito um cântico a algum deus das trevas. Ela escorrega com o suor. Pouco depois, meu ódio não existe mais, mas ela não me larga. Ava me beija e me convence, e a chama volta a crescer outra vez. Sou arrastada ao chão por um gato selvagem. Ela me devora e eu agradeço por isso. E daí segue. Que ele diz o seguinte: nós soluçamos, choramos e berramos feito duas crianças ganhentas. Então derretemos juntos. Nossos corpos estão tremendo quando eu grito o nome dela. Eu digo todas as coisas que jurei jamais dizer de novo. Eu pertenço a ela de corpo e alma. E tem um outro trecho aqui que eu vou ler, eu escolhi só aleatoriamente, eu marquei só para deixar registrado. A maioria das pessoas acha que o Marvin é louco, porque, entre aspas, digamos assim, há um problema envolvendo o marido da Eva, que ela é casada, com o personagem protagonista, né, que é Duane. Então, assim, como ele se vê envolvido numa trama que ele se sente incapaz de se safar sozinho, ele conta com a ajuda do Marvin, que é um brutamontes amigo dele, né? Então ele diz: a maioria das pessoas acha que o Marvin é louco, mas eu não acredito nisso.
Não sou nenhum psiquiatra e nem estou dizendo que conheço Marvin como ninguém, mas, entre aspas, louco, né? Fecha aspas, não explica de jeito nenhum que ele é, não para mim. Às vezes, acho que ele é retardado, um garoto enorme e bruto que nunca aprendeu as regras básicas sobre como as pessoas devem se comportar. Mas isso também não explica totalmente a ele, não. Na verdade, é como se não tivesse nada de errado com Marvin, nada mesmo, exceto o fato de que ele teve o grande azar de nascer na época errada da história. Ele estaria melhor se tivesse nascido uns 2000 anos atrás. Iria se sentir realmente em casa se estivesse no antigo campo de batalha, balançando o machado no meio da cara de alguém, ou numa arena romana, trocando golpes de espada com outros gladiadores como ele. Naquela época, ele teria um monte de garotas como a Nancy. Daí segue. E até essa Nancy, no filme, ela é interpretada pela Jessica Alba, né? Que é a única atriz assim, do filme que eu me lembro. Mas o Sin City, tanto o primeiro como o segundo, conta com um elenco estelar. Por isso que até que dá alguma vontade de assistir os filmes. Mas vou tentar reler antes, ou ler, aliás, algumas dessas edições de Sin City, para depois passar para o filme. Antes de encerrar, só vou mostrar algumas páginas para vocês terem um vislumbre aqui do trabalho do Frank Miller na obra. E para mim o que mais chama a atenção é umas cenas que se passam na cidade velha, né? Que é dominada por gangues de prostitutas, né? E a personagem de mais destaque para mim é uma oriental chamada Miho. Eu sei que ela aparece no cinema, pelo menos no Sin City, né? A Cidade do Pecado, mas eu não me recordo qual atriz que a interpreta. Porque tem, como eu disse, tem uns 15 anos que eu assisti o filme. Então, a arte do Frank Miller é tão estilizada que às vezes realmente você precisa prestar atenção para ver de fato. Aliás, você não precisa prestar, apesar dela ser bastante estilizada, mas não é algo que torna o desenho dele irreconhecível, a figura humana, da forma como ele ela faz irreconhecível. Agora eu queria mostrar por último a cena dessa personagem que eu gostei muito, né? Que é a Miho. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Ah, tá aqui. Que é uma menina oriental, né? Uma assassina, aliás. Enfim, por enquanto é só. Eu vou deixaria aqui minha recomendação de Sin City. Eu tinha muita curiosidade de ler algum desses trabalhos do Frank Miller e eu não sabia, eu não suspeitava que era algo tão bom. E realmente, por isso que foi adaptado para o cinema, porque é uma história excelente e certamente precisava, né, ser transposta talvez para outras mídias. Mas o fato de vocês não terem lido ou não terem visto o filme, ou de lerem algum volume de forma aleatória aqui da série Sin City não faz diferença. Pelo que deu para entender, os personagens eles são recorrentes, há personagens que aparecem várias vezes nessa série aqui do Sin City, né, do Frank Miller, mas você não precisa ler, entre aspas, em ordem cronológica. Vocês podem pegar qualquer volume ou qualquer edição e ler a parte dela. De certa forma, ela é autoexplicativa e rapidamente você descobre o que é Sin City e quais são as regras, né, que importam nessa cidade. E por enquanto é só. Eu vou mostrar de novo, deixar a minha recomendação aqui de leitura. Leiam Sin City, assim que possível, né? E vou torcer, ou torçamos todos, para que a editora Devi continue com esse trabalho de republicação desses volumes do Frank Miller, né? Sin City. Então, até breve e até o próximo vídeo, né?